Mais uma vez, olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para o nosso bate-papo DQ, Dependência Química, solicitando àqueles que gostarem, que dê o seu like, que se inscreva no canal. Isso será importante para prosseguirmos aqui com o nosso bate-papo DQ. Pois bem, havíamos falado anteriormente que a dependência química é uma doença evitável e discorremos sobre isso. Agora vamos abordar aqui sobre o tratamento, Não é fazermos um tratamento. Vamos abordar nesse vídeo sobre o tratamento ou os tratamentos existentes, disponíveis, com relação à dependência química. Bom, há uns anos atrás eu recebi uma pessoa de outro país que observou para mim, olha, aqui no seu país, se depender de lugar para orações, existem muitas igrejas, então vocês estarão bem encaminhados. Eu aqueci com ele e desviei o assunto e estou me lembrando disso porque no tocante à recuperação, no tocante ao tratamento da dependência química, nós também temos N possibilidades de tratamento, N possibilidades de recuperação. Eu diria, num primeiro momento, que a recuperação das drogas, da dependência química, ela traz consigo toda uma gama no sentido multifatorial. É uma doença multifatorial. Isso palavras da própria Organização Mundial de Saúde. E então, multifatorialmente, ela deve ser encarada a fim de obtermos resultados mais positivos. Talvez aí esteja uma das grandes dificuldades do tratamento, da recuperação da dependência química, porque torna-se difícil reunir num único local todos os meios e possibilidades que são oferecidas e deveriam ou poderiam ser utilizadas pelo dependente químico, aquele que procura a sua recuperação, aquele que procura se tratar. Bom, num primeiro momento, nós temos a abordar, voltando mais aqui para o caso brasileiro, a recuperação medicamentosa, então. A recuperação através de medicamentos, nós sabemos
que, que ela é limitada, até porque as transformações bioquímicas ocorridas no cérebro humano durante o uso de substâncias psicoativas e a sua relação com a questão do comportamento e do humor do indivíduo é realmente até hoje pouco compreendido pela ciência, dizem os nossos acadêmicos. Então, um medicamento próprio que vá no caso resolver o problema da dependência química, começando pelo alcoolismo, inexiste. O que existem são alguns medicamentos que auxiliam e são outros medicamentos utilizados para as comorbidades paralelas que costumam aparecer em decorrência do uso de substâncias psicoativas. Obviamente que no Brasil, medicamentos só podem ser prescritos, né, por médicos, e isto tem realmente os seus fundamentos. Além do mais, o médico vai se encaminhar para determinada prescrição para um determinado paciente, obviamente, após examiná-lo e obter ali uma observação, um diagnóstico, uma conduta, né, que seria mais viável para aquele paciente. Então, no tocante à situação medicamentosa, muitas das vezes mais restritas, né, até aos médicos psiquiatras, elas então vão depender disso daí que nós falamos. Alguns medicamentos, né, nós podemos citar como sendo conhecidos, que os médicos utilizam, né, no sentido de amenizar a compulsão pela droga, via de regra, no caso do alcoolismo aí, de sulfiram, é conhecido já há tempos, né, a naltrexona, o acomprosato, só reconhecido pelo FDA americano há pouco tempo. Então, são medicamentos que auxiliam, mais uma vez ressaltando, através de prescrição médica de exame, né, feito por um médico devidamente especializado, geralmente que trabalha nessa área do alcoolismo. Então, é prescrito por médicos, ponto final. Então, o tratamento medicamentoso em si, ele tem os seus benefícios, né? No caso brasileiro, nós temos aí as dificuldades de a população em geral ter disponibilizado um médico, né? A população
em geral, dependem do Sistema Único de Saúde, onde encontram algumas dificuldades para poder encetar um tratamento, principalmente no caso do alcoolismo, se bem que, passando para uma segunda possibilidade de tratamento e falando de estado de Sistema Único de Saúde, nós temos aí o CAPS-AD, que está aberto e disponível para aqueles que lá chegam. Vão ser, no caso aí, naquela instituição, abordados por médicos, por terapeutas, por assistentes sociais. Então, é mais uma forma de recuperação das mais utilizadas ou das que mais poderemos nos utilizar no caso de tratamento, no caso de recuperação em solo brasileiro. Pois, muito bem, continuando, são vários, eu estava dizendo, as possibilidades de recuperação. Vou citar algumas aqui e não vou me arvorar em dizer que citei todas, né? Poderei ter esquecido ou não ter tido tempo para falar de todas elas. Estamos falando aqui das mais conhecidas, né? Então, falamos do tratamento medicamentoso, restrito ao médico, ao acompanhamento médico. Falamos, então, do CAPS-AD, né? E falamos até antecipadamente do CAPS-AD, porque, na verdade, as nossas UBS, né, deveriam ser portas de entrada para o tratamento da dependência química. Deveríamos ter lá pessoas devidamente treinadas, né, e que pudessem encaminhar esse tratamento. Mormente irá encaminhar para uma UBS, para o Sistema Único de Saúde, para o CAPS-AD, o CAPS antidrogas, né? Então, lá no CAPS, o indivíduo terá todo esse suporte aí disponibilizado pelo Estado. Podemos falar de uma outra forma de recuperação disponível aí na sociedade, que são as comunidades terapêuticas, que normalmente funcionam através de convênios, né, com o próprio Estado. Nessas comunidades terapêuticas, o paciente vai ficar, né, por um período afastado da sociedade. Depende da comunidade terapêutica. Temos comunidades terapêuticas onde a internação dura aí um período em torno de 45 dias. Temos outras de 3 meses, 6 meses, 9 meses, até um ano. Tudo de acordo com uma legislação específica que não vamos aqui, neste momento, nos adentrar. Mas, então, as comunidades terapêuticas são
a comunidade terapêutica é outra alternativa de recuperação para o dependente químico. Depois da comunidade terapêutica, nós poderíamos citar os grupos de mútua ajuda. Vou me ater mais especificamente aqui a alguns que eu tenho mais familiaridade com eles. Então, eu vou citar Alcoólicos Anônimos, né, fundado em 1935, talvez o mais antigo desses grupos. Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, o CEREA, né, Centro de Recuperação do Alcoolismo, também é bastante conhecido. São instituições que acolhem e funcionam cada uma através das suas próprias, digamos aí, não seria das suas próprias legislações. Elas irão funcionar através dos seus próprios protocolos, digamos aqui, que eles irão seguir. Então, falar dessas instituições particularmente levaria um tempo até, digamos assim, específico, né, para falar sobre cada uma. A vantagem destes grupos de mútua ajuda é uma vantagem bastante palpável, digamos assim. A questão são organizações abertas, né, onde não se vai exigir ali na chegada do indivíduo um pagamento, uma contribuição, né? É como se chegar, entre aspas, né, numa igreja, estar ali aberta para ele entrar, para ele adentrar, né, e depois se adequar, conforme eu disse, aos protocolos daquela instituição, onde todos são muito bem recebidos, aonde aquele indivíduo que vem às vezes da lama, da sarjeta, né, numa situação completamente adversa, é acolhido como sendo uma pessoa importante, uma pessoa que naquele momento ali, até a pessoa mais importante, porque depositam nele a possibilidade de que ele possa se recuperar, ser uma pessoa útil e produtiva perante a sociedade, fato que não está acontecendo até aquele momento com aquele indivíduo. Então, temos aí os grupos de mútua ajuda, de portas abertas para acolher este dependente químico. Então, de uma forma geral, o Estado brasileiro vai funcionar da forma como nós falamos, né? Antes disso, né, eu quero salientar uma questão, a questão da comunidade terapêutica, né, de o indivíduo permanecer ali um determinado período em internação. Quando ele não consegue se adequar
né, a nada, ao CAPS-AD, não consegue se adequar a um grupo de mútua ajuda, não procura às vezes também solução dentro de uma religião, não consegue. Não estou dizendo que as religiões também não têm o seu papel importantíssimo. Muitas das vezes vimos indivíduos entrar dentro de uma instituição religiosa e nunca mais beber ou usar drogas. Então a religião também é tida como, para a ciência, né, academicamente, é tido como uma forma de recuperação. Então ele vai demorar ali algum tempo, né? Ele não está conseguindo. Muitas pessoas às vezes têm até condições financeiras de procurar uma outra forma de recuperação, que é a psicoterapia, através de um psicólogo, de um psicanalista, de alguém especializado na área de dependência química, e não funciona. Então ele precisa passar ali um determinado período internado, né, submetido ali sim às normas, né, aos protocolos daquela instituição, para quando, na esperança de quando sair, procurar uma outra ou outras instituições que continuem lhe dando suporte aqui fora, e aí ele possa reintegrar a sua vida à sociedade, tornando-se um indivíduo produtivo, um indivíduo, uma pessoa útil para a sociedade. Então, mais uma vez, no caso do Estado, né, as nossas próprias instituições, que aqui através do Sistema Único de Saúde nos acolhe, normalmente eles têm pelo menos alguém a lhes indicar uma forma de tratamento aonde procurar um tratamento, quando em alguns outros lugares, maiormente em capitais, tem a sua própria forma de recuperação de dependência química, o seu próprio instituto ali dentro, digamos, né, para recuperação de dependência química. Muito comum a recuperação do tabagismo. Quando estamos falando de dependência química, estamos falando de dependência química em geral. A dependência química do tabaco é um tipo de dependência, a dependência química do álcool ou alcoolismo é um outro tipo de dependência química, a dependência da maconha é um outro tipo de dependência química, a dependência química da cocaína ou crack é um outro tipo de dependência química. Estes os mais conhecidos aqui no Brasil. Muito bem, então vamos recapitular rapidamente os meios de tratamento ou recuperação disponíveis, né, aqui na nossa sociedade para um dependente químico. Primeiro, medicamentoso, através de acompanhamento médico. 2, psicoterápico, através do psicólogo, de um psicanalista, de alguém especializado em dependência química. 3, através então do Estado, via SUS, né, através de uma
UBS, de uma unidade de saúde qualquer, e mais especificamente através do CAPS-AD. 4 seriam os grupos de mútua ajuda, né, específicos para cada situação. O AA, Alcoólicos Anônimos visando o alcoolismo, o NA, Narcóticos Anônimos visando as drogas, via de regra, drogas ilícitas, né? O Amor Exigente, ele trabalha com dependentes químicos também, mas tem um trabalho mais voltado para os dependentes, né? Sereia, então isso daí, os grupos de mútua ajuda mais conhecidos, e inúmeros outros nós teremos por aí. Fumantes anônimos, neuróticos anônimos, todos são grupos de recuperação de dependência química ou mesmo de uma compulsão. Aí passaríamos para as comunidades terapêuticas, aonde o caso vai passar a ser encarado como uma internação essa que normalmente o indivíduo não gosta, seja pelo período, né, seja pela própria imposição da substância psicoativa, que aí ele vai ficar longe dela, né, sem possibilidade de acesso, e o seu cérebro, o seu sistema nervoso, o seu sistema de recompensa cerebral está ali a exigir física e psicologicamente essa substância psicoativa ou uma outra a ser colocada no lugar. Temos ainda a citar, né, as entidades religiosas que podem contribuir de uma maneira efetiva, seja acolhendo o indivíduo ali e através dela mesma resolvendo o problema, ou, né, acompanhando o indivíduo nas suas outras diversas modalidades de tratamento. Por último, né, a gente chegaria à questão da internação clínica, né, do indivíduo em decorrência do uso abusivo da substância psicoativa, da dependência química, né? Já falamos lá atrás a respeito do atendimento medicamentoso. Estávamos falando do atendimento medicamentoso via ambulatorial, né? Quando se chega ao caso da internação em decorrência do uso abusivo de substância, via de regra, estamos diante de um caso grave, um caso agudo, né? E podemos também estar diante de problemas mais sérios. É importante ressaltar que a dependência química, por exemplo, no caso do álcool, né, todas
formas elas podem levar a comorbidades paralelas e no caso do álcool a comorbidades paralelas muito sérias, né? Órgãos internos do corpo humano podem ser afetados, um dos mais afetados é o fígado, né? E pancreatite alcoólica ou cirrose hepática podem aparecer e levar o indivíduo a uma situação clínica periclitante muito delicada. Mas as formas de recuperação mais clássicas, eu diria que são essas aí que foram citadas, né? Não me eximindo aqui de que possam existir outras metodologias. Agradeço então a todos, né, e a todas que me ouviram. Mais uma vez pedimos a gentileza, né, de acessar o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like, de dar aquela força para que possamos continuar aqui no nosso bate-papo daqui, para que ele seja bastante longo, digamos assim, e ficaríamos imensamente satisfeitos sabendo que ele possa ter sido útil a alguém. Muito obrigado, um bom dia.